Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, no livro do profeta Zacarias. Zacarias é o 38º livro do Antigo Testamento, o 11º livro dos profetas menores e, na verdade, ele é o maior livro dos profetas menores. Zacarias é considerado o profeta mais messiânico entre os profetas menores, enquanto que Isaías é o mais messiânico de toda a Bíblia e entre os profetas maiores. Zacarias 7, 8, 23, se dá essa visão já no ano 518 a.C. Você vai notar que nessa visão ele vai mencionar e datar ela do 4º ano. E Zacarias vai mencionar um jejum que não agrada a Deus, como Isaías o faz na sua profecia, no capítulo 58 do jejum. Aqui, esse jejum, ele vai mencionar qual é o jejum que agrada a Deus e qual é o jejum que não agrada a Deus. Sua profecia vai ser dada em algumas datas diferentes, não é? A data dessa profecia, exatamente, aconteceu no 4º ano, né? No 9º mês Quisleu, corresponde a dezembro. Alguns datas, a profecia, a data correta dela é 7 de dezembro de 518, e isso encerra essa primeira parte do livro. As profecias que vai do capítulo 1 ao 8 vão de 520 a.C. a 518, bem datada. As profecias, a segunda parte do livro, capítulo 9 a 14, não possui datas. Alguns datam ele em torno de 475 a.C. Alguns homens foram ao templo fazer perguntas sobre jejum, é o que vai dar essa profecia, capítulo 7, verso 2 a 3. Zacarias não deu uma resposta direta. O que realmente importava não era o jejum em si, mas sim o propósito do jejum. Ele desafiou suas motivações. Eles não obedeceram aos mandamentos que Deus dera através dos profetas anteriores, capítulo 7, versos 5 a 7. Ele lembrou que a aliança que haviam quebrado pelo fato de terem tapado os seus ouvidos para Deus, ele não atendeu às orações e não foram levados para o exílio. Em outras palavras, não adianta jejuar se você não atenta para a palavra de Deus, para obedecê-la. Então veio uma mensagem animadora de Deus, agora no capítulo 8, uma promessa de transformação total, uma grande mudança de tristeza para alegria. Em seu amor profundo, Deus renova o seu próprio amor, abençoar e salvar o seu povo, ou seja, ser Deus deles. Veja aí também no Zacarias 2, 6 a 13, 7 a 9. As coisas seriam diferentes para o sobrevivente da destruição e do exílio. Eles próprios seriam diferentes e eles deveriam dar ouvidos às palavras dos profetas, algo que seus antepassados não haviam feito. Eles deviam amar a verdade, a justiça e a paz. São essas coisas que Deus ama e que, se fizerem seus tristes jejuns comemorativos, e se tornariam então em festas. Chegaria a hora, capítulo 8, verso 20 a 23, e que as nações se voltariam para Deus. Viriam a Jerusalém dizendo: iremos com vocês, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Capítulo 7, verso 2, não está claro quem enviou os homens de Betel, a cidade que era o centro do culto do reino do norte, o reino de Israel. Se foi Dario ou Bet-Sarezer. O jejum no 5º mês, que corresponde a julho e agosto, lembra a tomada de Jerusalém pelos babilônios no ano 587 ou 586 a.C., quando o templo foi destruído. O jejum do 7º mês, setembro e outubro, comemorava a morte de Gedalias, o governador de Judá, após a queda da cidade, que é morto, Jeremias,
capítulo 42, segundo Reis 25, 25. Os 2 jejuns adicionais provavelmente marcavam o início do sítio de Jerusalém no 10º mês e a destruição dos muros 18 meses mais tarde, no 4º mês. Então, esses jejuns nós vamos falar aqui. Quase 2 anos se passaram, então, entre o capítulo 1, verso 1 e 7:1, quando a palavra de Deus veio novamente a Zacarias. Dessa vez, o Senhor não usa divisões, mas mensagem direta. Os assuntos das suas mensagens específicas são a repreensão a Israel por seus falsos motivos ao jejuar e a promessa de sua restauração. Zacarias 7, 1-3 é marcado com uma pergunta. Continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito tantos anos? Verso 3. A pergunta é feita por um grupo de judeus de Betel, representando por Sarezer e Regem-Meleque, líderes da comunidade, aos sacerdotes e profetas em Jerusalém, no cativeiro, tinham jejuado. Agora estavam indagando se ainda era necessário tal prática, uma vez que já haviam regressado à sua terra natal. A resposta vem em Zacarias 7, 4-7. A resposta vem não da boca de Zacarias, mas da boca de Deus. O Senhor revela a rebeldia de seus corações. Ele não responde diretamente à pergunta deles, mas chega ao âmago do assunto, mostrando que eles realmente não querem mais jejuar. Em Babilônia, suas festas e orações não agradavam a Deus, porque procediam hipocritamente dos seus lábios. Os seus jejuns não tinham valor e continuariam desse modo caso não mudasse suas atitudes e permitisse que a misericórdia e justiça reinasse seu meio. A menção do 5º mês é uma referência costumeira de uma tradição dos judeus de jejum observado no 9º dia daquele mês. E isso é estabelecido em memória ao dia que Jerusalém foi conquistado pelos babilônios. O outro jejum aqui mencionado, do 7º mês, é celebrado em memória ao assassinato de Gedalias, Jeremias 41 e 42. Notamos então que aquelas práticas anuais eram coisas programadas pelo homem. Por isso o Senhor declara: acaso foi para mim que jejuasse, com efeito, para mim, a causa do exílio. Zacarias 7, 8-14, Deus continua sua mensagem e alerta a memória do profeta para aquilo que havia mandado seu povo praticar. Deus queria juízo, bondade, misericórdia, verso 9 e 10. Jesus também diz isso aos fariseus, em Mateus 23, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Mas eles não fizeram assim, e a ira do Altíssimo caiu sobre todos, verso 12. Escolheram a vereda da desobediência e o efeito foi um triste e penoso período de escravidão nas mãos de seus vizinhos opressores. Seus corações estavam duros como diamante, verso 12. Isto é, nada podiam quebrar, cortar ou penetrar na sua resistência rebelde, obstinada. O Senhor, ao bradar, encontrava somente portas fechadas. Assim, teve que espalhá-los como um turbilhão, como uma tempestade ou redemoinho de vento, e permitir a derrocada de sua terra. Verso 14. Vamos ao capítulo 7. O jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no 4º ano do rei Dario, 4º ano é 518 a.C., que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Quisleu, corresponde a 7 de dezembro. Quando de Betel, note que esses homens vieram de Betel, foram enviados Sarezer e Regem-Meleque. Meleque é um dos nomes de rei. E os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Esses homens vieram de Betel, parecem homens piedosos, vieram suplicar o favor do Senhor.
Mas havia uma hipocrisia por trás disso. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Quer dizer, parece que eles queriam parar isso, já estavam cansados de fazer isso. Então, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: olha que ele não vai responder aos homens diretamente, mas a todo o povo. Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo. Então a mensagem, a resposta é dada indiretamente. Quando jejuasse e pranteasse no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuasses vós para mim mesmo? Então, jejuasse vós para mim? Mesmo para mim? Deus pergunta. Será que vocês estão fazendo esse jejum? É para mim? Ou vocês estão fazendo isso só como um ritualismo? Deus abomina ritualismo. Quando as pessoas fazem as coisas por fazer, não com sinceridade de coração. Deus quer que nós o sirvamos de todo o coração e de toda a alma. E não por um simples ritual. Ou quando comesse, quando bebesse, não para fosse mesmo que comesse e bebesse. Quando eles comiam e bebiam, não era para eles. E quando eles jejuavam, estava fazendo para eles mesmo. Não ouvisse vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes? Não adianta nada o jejum que eles faziam. Será que eles não ouviram a palavra dos profetas que vieram antes, que queriam que eles se quebrantassem? Teria mais valor o jejum se fosse um jejum de arrependimento, não apenas um jejum como memorial da destruição. Quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e do sul e a campina eram habitados, vocês não ouviram a palavra do profeta, agora ficam aí jejuando, lembrando, a morte da bezerra, como diz aí. Ficavam jejuando, mas era um puro ritualismo. Não adianta jejuar como ritual, se a gente não ouve a palavra de Deus. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um ao seu irmão. O que Deus quer é que nós pratiquemos justiça, que nós sejamos justos com as pessoas. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão diante do seu rosto. Salmo 89, 14. Salmo 101, 1 diz: cantarei misericórdia e juízo. É isso que Deus quer. Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia. Zacarias 7, 9. Jesus também falou isso. Desprezai o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia, e a fé, Mateus 23, 23. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa o juízo. Tiago 2, 13. Note quantas vezes fala de misericórdia, de justiça, de juízo. Verso 10. E não oprimais a viúva, nem o órfão. Tiago também menciona que a religião pura e verdadeira é atender o órfão e a viúva em suas necessidades. Aí, não adiantava jejuar e oprimir a viúva e não julgar o direito do órfão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem tente o mal cada um contra o seu próximo no seu coração. Não adianta jejuar e querer o mal do próximo. Mas não é esse o jejum que Deus escolhe. Isaías também trata isso, 58, assista o nosso programa lá. Eles, porém, não quiseram escutar e não me deram o ombro rebelde, aí sacudiram o ombro, não quiseram ouvir a Deus e endureceram os seus ouvidos para que não ouvisse. Ouvidos duros, que não ouvem a palavra de Deus. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Diz que só um diamante corta o outro, de tão duro que é essa pedra. Fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei,
nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, os profetas que vieram antes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Parece que Zacarias quer lembrar a eles o porquê daquela destruição, o porquê da morte de Gedalias, e agora não adiantava ficar jejuando, era o que eles tinham que fazer, é aprender a lição e começar a ouvir a palavra do Senhor. E aconteceu que como ele clamou e eles não ouviram, aí é o problema do povo. Assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, quem não tem ouvidos para ouvir Deus, depois quer orar e quer que Deus ouça, não é? A primeira coisa que nós temos que fazer antes de orar, para que Deus nos ouça, é nós ouvirmos a Deus, é nós sermos obedientes a Deus, diz o Senhor. E eu os espalharei, não é? Porque não ouve a Deus, eu os espalharei como tempestade entre todas as nações. A razão que eles foram espalhados é porque não ouviram ao Senhor, que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Aqui Zacarias lembra a razão que eles foram ao cativo, a razão porque a terra ficou desolada, porque não ouviram a Deus. Em outras palavras, aprende a lição, ouve a Deus, e aí sim, aí vocês podem jejuar, vocês podem orar, que Deus vai ouvir vocês, não é? Vem aqui a segunda mensagem de Zacarias, Zacarias 8. A justiça de Deus foi o tema do capítulo de Zacarias 7. Agora, no capítulo 8, ele vai dizer a misericórdia de Deus. O Antigo Testamento frequentemente vê um Criador amoroso, abençoador, cuidando do seu povo, mas o povo se afastando dele, Deus chamando-os de volta, e a rebeldia às vezes se intensificava. O Senhor castigava eles, aí arrependido voltava ao Criador, e ele o aceitava novamente com o seu grande amor. Um dia, porém, a misericórdia de Deus findará, e aqueles que ainda não reconheceram Deus como Messias, ou o seu Messias, experimentarão somente a justiça. Olha só, Zacarias 8, 1 a 8. Voltarei e salvarei, diz o Senhor. A promessa de Deus aos seus filhos é que ele voltará para Sião, que é o seu povo, que ele habitará no meio de Jerusalém. O retorno do Senhor ao seu povo marca o início da sua restauração. O povo se arrependerá, Deus os perdoará e permitirá a volta à sua terra. A cidade capital terá então o nome da cidade, de cidade fiel. O monte do Senhor dos Exércitos, Monte Sião, sobre o qual sendo edificado o templo, será chamado também de Monte Santo, verso 3. Por que Deus voltará? Porque ele é um Deus zeloso e tem grande indignidade contra os inimigos de Israel, verso 2. Voltará para salvar, para encher Jerusalém de crianças, de pessoas idosas. Como uma grande irmã, o misericordioso Senhor atrairá os judeus e volta a sua morada sobre a terra. Novamente receberão o título de meu povo e serão súditos do verdadeiro e justo Deus, verso 8. É algo tão maravilhoso que até impressiona os olhos do Senhor, verso 6. Zacarias 8, 9 a 17, ele diz, não temais e sejam fortes, diz o Senhor. Deus procura encorajá-los, mencionando sua atitude no início do trabalho de reconstruir o templo. Ninguém recebia salário e havia inimigos em volta, mas mesmo assim se dedicaram à obra com vontade e ardor. Verso 10. Zacarias fala que Deus vai abençoá-los novamente. Não serão envergonhados perante as outras nações, mas serão herdeiros das riquezas celestiais. Zacarias 8, verso 12 a 13. Por isso precisariam ficar firmes, levantar a cabeça,
não temer e começar uma segunda vez. Esse seu trabalho seria digno e proveitoso. Ao lado da tarefa física, são advertidos a praticar justiça, a viver retamente perante o Senhor e o seu próximo. Versos 16 e 17. Dessa maneira, garantiriam seu sucesso, avivamento e bênção contínua dos céus. Zacarias 8, 18 a 23. Amai, pois, a verdade e a paz, diz o Senhor. Os pensamentos do Senhor, através de Zacarias, nessa passagem, estão ligados aos dois últimos versos precedentes, versos 16 e 17. Deus volta ao assunto do jejum, dessa vez afirmando que eles serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividade solene. Verso 19. A diferença do resultado do jejum judaico agora do passado no cativeiro é que provinha do tipo de atitude. Antes só havia ritos, cerimônias, porém seriam festas e atos sagrados de honra e louvor genuíno ao Senhor. Com o coração justo, com o desejo de ouvir a palavra do Senhor, agora eles poderiam observar sua festividade, sabendo que Deus se agrada deles. Para continuar assim, no entanto, o Pai instrui: amai, pois, a verdade e a paz. Zacarias 8:19. Não meramente gostar, mas amar. Amar de corpo, alma e espírito. Quando alguém se dedica a obedecer e seguir o caminho da verdade e da paz, será sem dúvida uma pessoa santa e exemplar diante do seu Senhor e diante do mundo. Assim fazendo, pode confiar que a felicidade celestial será sua porção. As palavras do profeta, nesses versos, falam de futuros acontecimentos da época milenial, o reino de paz de Cristo. Os judeus vão permanecer fiéis a Deus e continuarão a amar a verdade e a paz. Se viverem uma vida santa, farão parte do reino perfeito do Messias. Atrairão outros povos a Israel. Esses virão procurando a fonte de suas bênçãos. Buscarão o Senhor dos Exércitos e suplicarão o seu favor. Verso 20 a 23. Observamos, portanto, que um povo que honra o seu Deus viverá de tal forma que atrairá outros ao Senhor, e esses se aproximarão dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Como é bom quando as pessoas podem ver Deus conosco. O capítulo 8 encerra aqui com bênçãos prometidas. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Deus tanto zelava, quanto também castigava quando eles desobedeciam. A expressão assim diz o Senhor repete em todo o livro de Zacarias, capítulo 1, versos 3 e 4, verso 14 e 17, capítulo 2, verso 8, capítulo 3, verso 7, capítulo 6, 12, capítulo 8, verso 2, 4, 6, 7, 9, 14, 19, 20, 23. Esse é o capítulo que mais menciona assim diz o Senhor. Capítulo 11, verso 4. Verso 3, de novo, assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade. Olha aí, a cidade de verdade. E o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. É isso que Deus quer, que a sua casa e a sua, onde estiver o monte do Senhor, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas. O habitar velhos e velhas indica a longevidade, indica os anos estendidos, indica que eles não morrerão cedo, que Deus cumprirá os seus dias, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Até de bordão eles estariam por causa da muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso
aos olhos do resto desse povo naqueles dias, será maravilhoso nos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Até o Senhor ia se alegrar, e aquilo seria também maravilhoso aos olhos do Senhor. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. O salvar é que Deus ia trazê-los de volta da terra do Oriente e do Ocidente. Aonde eles estivessem, a salvação iria alcançar. Verso de número 8. E trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Deus sendo Deus do seu povo, e o povo sendo de fato povo de Deus em verdade e em justiça, que é o que Deus pede. Assim diz o Senhor dos Exércitos novamente: esforce-se da mão de todos vós que nesses dias ouvisse as palavras da boca dos profetas, que estiverem no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor. Esforça. A obra ainda não estava concluída. Eles deveriam concluir a obra. Tudo isso para que Deus voltasse a habitar no meio deles. Esforça desde que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para o templo fosse edificado. A edificação do templo correspondia a uma era messiânica, porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Às vezes Deus permitia, não é, incitava, também era uma forma de testar a eles, testar a sua fé, a sua misericórdia. Verso 11, mas agora não serei para com o resto desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Isso ia mudar, isso ia ser diferente agora, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, olha a abundância vindo, a terra dará a sua novidade, não mais fome, não mais seca, os céus darão o seu orvalho, vinha a chuva, tá vendo? Não mais seca, e farei com que o resto do meu povo herde tudo isso. Deus quer nos abençoar com o fruto da vide, com a chuva, não é, vindo sobre o seu povo. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fosse uma maldição entre as nações, eles atraíram maldição porque não ouviram a palavra de Deus, por isso fosse maldição entre as nações, assim vos salvarei. Olha a promessa de salvação. E sereis uma bênção. Deus quer nos salvar e quer fazer de nós uma bênção. Assim como disse Abraão, e tu serás uma bênção. Mas não só Abraão. Deus quer nos salvar, transformar, para que nós sejamos bênção, bênção para outros. Não temais, esforce as vossas mãos. Ou seja, continue trabalhando no templo, esforce as vossas mãos, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esforce as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Deus pensou em fazer mal, porque eles provocaram a ira, e Deus fez e não se arrependeu do mal que tinha dito que faria, o fez, mandou cativo. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém. Assim como o mal foi feito, agora viria o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Nesses dias, não temais. Fique tranquilo. Talvez alguns estavam pensando, nós vamos edificar essa casa, vai ser derrubada de novo. O profeta disse, não, Deus vai fazer o bem. Basta vocês ouvirem a voz de Deus, não é? Eis as coisas que deveis fazer. Está aqui, ó, para que o mal não viesse. Eis as coisas que deveis fazer. 8,16. Falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Paulo menciona isso em Efésios 4,25. Pelo que deixe a mentira, fale a verdade, cada um com o seu companheiro. Deus abomina a mentira, Deus quer a verdade. Fale a verdade com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Verdade e paz.
e nenhum de vós pense mal no seu coração. Aí é que está o pensar o mal no coração contra o seu companheiro. Nem ame o juramento falso. Não jure falsamente. Juravam para cobrir a mentira. Não, eu juro, mas era mentira. Porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, vamos concluir a mensagem aqui da primeira parte. Assim diz o Senhor dos Exércitos, voltando no jejum do capítulo 7, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá, gozo e alegria. Eles iriam jejuar, mas com alegria, jejum do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês. E as festividades solenas, amai, pois, verdade e paz. Fale a verdade, não pense mal do próximo, tenha paz, não é? Paulo, Hebreus, escritor de Hebreus, diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Se eles seguissem a verdade e a paz, os povos e os habitantes de outras cidades viriam a Jerusalém, porque viriam que o Senhor estava no meio deles. Olha só, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e eu também irei. E assim virão muitos povos e poderosas nações buscarem Jerusalém. Olha o desejo de Deus, que Jerusalém fosse um centro de adoração, não só para os judeus, para os israelitas, mas um centro de adoração para os gentios, para as nações, vir a Jerusalém, buscar o Senhor ali no seu monte da santidade, porque o Senhor dos Exércitos, e suplicar a bênção do Senhor, todos vindo ali, suplicando as bênçãos do Senhor. Por que que eles virão? Porque eles dirão que o Senhor dos Exércitos está no meio deles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, sempre apontando para o dia futuro, o dia de Cristo, o dia do Messias, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim, na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Iriam pegar na orla, como a mulher dos fluxos de sangue, pegou na orla de Jesus e foi curada. Naquele dia, Deus queria fazer dos judeus o povo santo, o povo que instruísse, o povo que ensinasse, que as pessoas iam agarrar na orla de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Esse é o desejo de Deus, fazer desse povo um povo santo, onde as pessoas têm prazer em vir a Jerusalém para ser abençoado, para ali encontrar a bênção. Essa época, muitos dizem que irá ocorrer na época do Messias, o grande rei, o renovo, que irá reinar, seu trono estará lá, sua base será justiça, misericórdia, santidade, nada impuro entrará lá, mas ali estarão os santos do Senhor, aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, aprender e amar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, em verdade e em paz, adorando ao Senhor. Com isso, nós concluímos a primeira sessão do livro, capítulo 8. Nós vamos voltar com a segunda sessão. Essas profecias, a segunda sessão, do 9 ao 14, foram dadas mais tarde, mas são bem messiânicas. Aqui o livro ainda vai ficar mais messiânico, vai mencionar várias coisas de Jesus, aqui no capítulo 9 ao 14, tanto da primeira vinda, quanto da segunda vinda. Você não quer perder o capítulo 9 ao 14, Zacarias, maravilhoso, essas profecias messiânicas. Amém? Muito bem, nós concluímos essa primeira parte do livro de Zacarias, capítulo 1 a 8. Vamos voltar para a segunda, do 9 ao 14. Se você gostou, coloque aí o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso,
de forma sistemática. Para quem gosta de começar no capítulo 1 e até o final, entender o livro, melhor você vai encontrar aqui nesse canal. Mas também você pode usar esse canal, caso você esteja lendo a Bíblia, uma dúvida, Ezequiel 44, não entendi. Vou lá ver o que o pastor fala. Você coloca no search do YouTube, Ezequiel 44, depois Ezequiel 44, PR Eugênio Piacentini, aparece o vídeo. Nós estamos gravando toda a Bíblia para você, para não ficar nada, porque se você diga, mas isso aqui não falou, não é? Toda a Bíblia. E esse é o primeiro canal. Há canais que lê a Bíblia, mas só lê, não comenta. Há canais que te dão ideia do livro, ou fala de um personagem, Isaías, Jeremias, mas não comenta a Bíblia para você. Aqui nós comentamos a Bíblia. É para quem ama a Bíblia, é para quem quer aprender da Bíblia. Amém? E vai despertar a tua curiosidade para pesquisar mais. Nós não dizemos que nós somos a última palavra. Nós ajudamos você a entender e desperta em você a curiosidade para aprender, para pesquisar, para buscar mais. Já faz 40 anos que eu leio e estudo a Bíblia. E você pensa que eu sei tudo? Não sei nada, ainda estou aprendendo. Não é? Ajudando você também nessa pesquisa. Examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam, disse o Mestre Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.